Meu nome é Cristiane Silva e eu ajudo os pais a transformarem a relação entre pais e filhos. E hoje eu quero estar falando aqui sobre a diferença entre criar e educar. Que na correria do dia a dia a gente não analisa se nós estamos realmente educando os nossos filhos ou se nós estamos criando. Existe uma diferença, né? E nós sabemos que a responsabilidade de colocar uma criança nesse mundo ela é muito grande, muito. Eu acho que talvez a gente não tenha a noção da dimensão dessa grandeza e dessa responsabilidade. Eu me lembro que antes de ser mãe, eu não tinha a menor ideia do que era educar um filho. Não tinha. Eu me lembro que uma amiga minha, ela teve uma filha e eu cheguei para ela e falei, como é que é ter esse ser, né, essa criança tão indefesa sobre a sua responsabilidade? Eu lembro que naquela época eu nem queria ser mãe, mas eu já tinha o meu instinto maternal bem aflorado, mas não tinha consciência disso. Tanto que você nota pela minha pergunta, né? Porque mesmo eu não querendo ser mãe, mas eu tinha ali uma certa, não sei, consciência da responsabilidade. Imagine uma criança ali dependendo de você, né? Para tudo, para comer, para se vestir, para se desenvolver. É muita responsabilidade, né? Então, naquela ocasião eu não tinha a menor noção, não tinha. Mas hoje, sendo mãe, eu vejo o quanto que essa responsabilidade exige de mim, exige das mães, dos pais, um sacrifício, né, de renúncia. E devido às dificuldades, às exigências, né, da vida, a grande maioria das mães hoje trabalham fora, né? Portanto, o tempo em casa com os filhos é escasso. E além de muitas vezes, por conta dessa correria, o trabalho lá, o estresse no trabalho, enfim, então acaba gerando até muitas vezes uma certa falta de tolerância, né? Que hoje em dia a gente vê que acaba sendo muito comum, né? Às vezes o pai não quer agir, reagir daquela forma, mas às vezes por conta da correria acaba agindo, né? Esses dias mesmo eu conversando com uma mãe, ela me falou do desejo, ela gostaria muito de ser dispensada do trabalho dela, ela tem muitos anos neste local em que ela trabalha, então ela não quer pedir para sair, mas ela gostaria muito que eles a dispensassem, porque hoje ela tem uma filha na pré-adolescência e ela sente que assim, que ela não faz o melhor como mãe, ela sente assim que ela precisa e pode fazer mais, mas hoje ela se sente limitada, amarrada por ter que trabalhar fora e até fim de semana. Às vezes a filha tem algum evento que é importante, que gostaria que a mãe estivesse junto e a mãe não pode estar por conta do trabalho, enfim. E até no casamento também ela sente aí que poderia fazer mais e acha que não faz por conta do trabalho. Então, realmente, né, é uma situação delicada, né? Por questões financeiras há essa necessidade de se trabalhar fora, né? Claro que muitas também trabalham por prazer, enfim, mas na maioria das vezes aí é realmente uma questão de necessidade financeira, certo? Então, no caso dela, até conversei bastante com ela, depois eu conversei com a filha dela também, abracei ela muito forte. E aí, conversando com essa mãe, eu falei assim, mãe, enquanto eles não te dispensam, não pensa que você precisa aguardar essa dispensa para poder fazer, né? Aquilo que você acha, de repente você até já sabe o que você tem que fazer, porque isso muitas vezes é ilusório. Outro dia eu conversei com uma criança de 8 anos e ela chegou para mim e falou: eu vi que eu estava atendendo uma criança e aí ela estava atrás dessa criança. Eu vi que ela estava ali parada de pezinho assim, olhando. Falei, você quer alguma coisa, querida? Ela, ai tia, eu também preciso de atendimento.
Falei, tá bom, então aguarda um pouquinho aí que eu já vou falar com você. E aí, depois que eu terminei de falar com essa outra menininha, eu peguei e falei, então vem cá, vamos conversar, o que que tá acontecendo? Ela falou, sabe? Aí ela começou a me contar a história dela, né? Mas ela disse assim que ela tem pensamentos assim de morte, 8 anos, né? Tem pensamento de morte, porque ela acha que a mãe dela não tem tempo para ela. Então, e aí eu perguntei assim, né? E a sua mamãe trabalha fora? Ela, não, minha mamãe trabalha em casa. Então você vê, nesse caso a mamãe trabalha em casa, mas não dá a atenção que a filha tem necessidade, né? Não está atendendo essa necessidade. Então, essa criança acaba tendo esse tipo de pensamento. Então, no caso da outra mãe, a mãe trabalha fora, mas ela se esforça muito para ser uma mãe presente. E às vezes, quando a mãe pode estar presente, ela está fisicamente, mas não está de corpo, alma e espírito, né? Vamos assim dizer, ela está apenas fisicamente. E muitas vezes, isso é uma cilada, porque você acha que porque você está fisicamente, você está ali inteiramente, né? Está de corpo, alma e espírito, né? Como eu falei, e na verdade não está. Então, em ambos os casos, há uma necessidade da mãe, num caso, uma necessidade da mãe, e no outro caso, uma necessidade da filha. Mas assim, o que eu orientei, conversei com essa criança, depois conversei rapidamente com a mãe dela, mas eu percebi assim que a mãe não estava assim tão interessada no assunto, estava com pressa de resolver outras coisas externas. Aquilo ali eu notei que não era algo tão importante para a mãe. A mãe ainda não está atenta à necessidade da filha, e aí eu realmente entendi o porquê que a filha se sente dessa forma. Realmente essa criança não é prioridade na vida dessa mãe. Essa mãe, ela está criando, não está educando. Nós vamos falar sobre essa diferença. E no caso da outra mãe, mesmo estando trabalhando fora, ela procura de todas as formas suprir, né, as necessidades da filha, mas não apenas as necessidades materiais, né, as necessidades fisiológicas, né? Não, ela procura ali suprir a necessidade que a filha dela tem em termos de sentimento, em termos de carinho, de atenção, de afeto. Mas ainda assim ela acha que ela sente que ela precisa fazer mais, até porque a filha dela está passando agora por uma situação de mudança de escola, várias mudanças, e a menina tá meio assim, estremecida com isso, né? E vai precisar do apoio dessa mãe. Então, nós temos aí dois casos que as necessidades são diferentes, uma tem o que a outra quer, né? Mas há aí uma necessidade que precisa ser suprida de uma certa forma. Então, quando a gente pensa nessa questão do educar ou criar, então a gente precisa realmente estar atento a isso, porque não é porque você trabalha fora que você não está educando, e não é porque você está dentro da tua casa fisicamente, de repente, o dia todo do lado do seu filho, que você também está educando, certo? Então, há diferença com relação a isso. Então, vamos ver aí essa diferença, né, entre você criar e educar. Então, criar tem mais a ver com você atender a essas necessidades naturais, né? É algo natural que você faz pelo seu filho. Então, você atende a necessidade das vestimentas, né, de se vestir, a necessidade da educação, em termos de levar o teu filho à escola, comprar material escolar, né, procurar uma boa escola, de dar banho, comida, né, roupinha limpa. Então, assim, alguns pais, né, que é um pouco desse segundo caso que eu comentei, como a mãe está dentro da casa, então ela está dando comida, leva a menina para a escola, compra o material escolar, né, supre essa parte, lava a roupinha dela. Então, ela está ali, ó, ela está
mente dela, ela está educando, mas na verdade ela está criando, ok? Então, o criar tem a ver com isso, né? É você atender às necessidades de fora do seu filho, né? As necessidades externas. E o educar, ele tem a ver com as necessidades internas do seu filho. E aí é mais difícil, porque para isso, além da sua correria do dia a dia, você tem que realmente dispor de um tempo para poder identificar essas necessidades internas que o seu filho tem, ok? Então, educar é dar todos os cuidados necessários ao pleno desenvolvimento do seu filho, da personalidade dele, como eu falei, mesmo com todos os outros afazeres, ok? Né? E exige muito mais e não te permite esquecer que qual é a sua prioridade na vida do seu filho. Que para você educar, você tem que ter consciência de qual é a sua prioridade na vida dele, né? E qual é a prioridade dele na sua vida. Isso tem a ver com educar, mas não tem a ver com criar. Porque para criar, você não precisa se preocupar em escutar o seu filho, você não precisa se preocupar em olhar para o seu filho, né? O criar você vê, o seu filho você ouve, mas no educar você tem que escutá-lo e você tem que olhar. Eu já gravei um vídeo ensinando essa diferença sobre essas palavras. Então, mesmo que o tempo seja curto, a gente tem que se esmerar nessa qualidade de dar o melhor, né? Então, de sentar, de conversar, de saber o que se passa na escola, de saber o que fez durante o dia, no caso das mães, né, que trabalham fora, e aí não tá ali, de repente, no dia a dia, ou tá apenas um período, né? Quantas coisas que não se passa numa jornada de 8 horas fora de casa? Muita coisa, né? Se em 1 hora muita coisa pode acontecer, imagine em 8 horas, né? Então, quando você está ali com o seu filho, foi o que eu orientei a primeira mãe. Enquanto você não consegue essa dispensa do trabalho, né, ser mandado embora, que é o que ela quer, procure nesse pouco tempo realmente fazer o seu melhor, né? Procura fazer com que esse pouco tempo venha suprir todas as 8 horas de ausência, né? De fazer com que aqueles momentos, ainda que sejam poucos, mas que eles sejam efetivos, que eles sejam marcantes. E, gente, não é difícil fazer isso. Não é. Não é. Basta você realmente dispor desse tempo, ainda que ele seja curto. Mas se você pegar esse pouco tempo, esse momento que é curto, e atender essa necessidade interna do seu filho, se você olhar para ele, sabe? Escutá-lo com interesse, isso vai fazer com que o seu filho tenha muito mais força, seja muito mais forte para suprir essa ausência. E ele vai aprender a lidar com essa ausência de uma maneira saudável, não de uma maneira doente, né, vamos assim dizer, não de uma maneira fraca, né? Porque no caso, no segundo caso que eu comentei, a mãe está presente, mas não está suprindo essa necessidade da filha, não está dando o suporte que ela precisa. Então aí ela fica fraca, né? Até espiritualmente falando, uma fraqueza realmente de espírito, porque ela não sabe lidar com aquela situação, porque os nossos filhos não sabem. Se nós conquistamos isso ao longo da nossa jornada, ao longo das experiências que a gente tem, e ainda assim nós vemos muitos adultos que hoje, eu conheço adultos que hoje, tendo 50 anos de idade, não tem maturidade que a faixa etária pede, vamos assim dizer, né? Amadureceu na idade, mas não amadureceu na sua inteligência emocional, né? Na sua inteligência emocional deixa muito a desejar, e as reações revelam muito essa fraqueza, né? Essa ausência de força espiritual, né? Então, nós pais, nós temos que estar atentos a isso. Educar implica
em orientar, em ensinar, em explicar, em fazer, né, o nosso papel, que é realmente isso que nos cabe enquanto educadores, né? Então, pra gente, por que isso é importante? Precisa de tudo isso? Sim, sim. É importante porque a gente forma o caráter, né? E a gente vai estar ali dando bons exemplos para os nossos filhos. O bom exemplo, ele é importante, porque muitas vezes, eu acho que na maioria das vezes o que a gente faz, né, as atitudes que a gente tem, as reações que a gente tem, a atenção que nós damos ou que nós não damos, ela marca, né, marca às vezes muito mais do que aquilo que a gente fala, né? Quando a gente está na escola ali aprendendo, por exemplo, matemática, né? A professora vai lá, explica um monte de coisa. Mas na hora de fazer exercício, na hora de praticar, surgem as dúvidas, né? E quanto mais você pratica, mais você vai ali amadurecendo, vai ficando com mais segurança, né? Quanto mais você pratica. E educar é isso, né? A gente tem que estar ali nessa prática diária, dando exemplo, e muitas vezes tendo que recomeçar em diversas fases da nossa vida. Então a prática realmente, a prática nos leva a ser perseverantes, nos leva a alcançar o sucesso, não apenas na educação. Aqui a gente está falando sobre a educação, a relação entre pais e filhos, mas tudo aquilo que a gente pratica na nossa vida, a gente vai se aperfeiçoando naquilo, vai se tornando mais forte naquilo. Ainda que no começo a gente não saiba o que fazer, né? Eu me lembro quando eu tive a Manuela, minha primeira filha, por mais que eu tenha buscado muitas informações, por mais que eu fiz cursos, fiz tanta coisa, fui atrás de tanta informação, porque eu queria fazer o melhor e eu tinha essa necessidade. Por que eu tinha essa necessidade? Porque eu não sabia nada. Eu não sabia nada e eu não quis procurar saber com a minha mãe, com a minha sogra. Não, eu quis assim procurar realmente com quem eu achava que entendia do assunto, com profissionais, e cada um na sua área, né? Até já comentei sobre isso também aqui com vocês. Mas, então eu tinha essa necessidade, né? Então, porque eu não sabia, eu queria saber, mas eu fui, como é que eu posso dizer? Eu fui conseguindo adaptar aquilo que eu adquiri, o conhecimento que eu adquiri na teoria, nos cursos, na prática do dia a dia. E eu fui adaptando conforme a minha realidade, mas não ao meu gosto, né? Não do meu jeito simplesmente. Eu fui adaptando a toda a convivência que eu tinha com a minha família, a realidade e as necessidades da minha filha e da minha família. Porque nós estamos aqui conversando sobre isso e eu sei que cada um de vocês vai absorver de uma forma diferente. Você não deve pegar um conhecimento, uma direção e simplesmente aplicá-la assim de uma forma sem você usar, como é que eu posso dizer, de uma forma, sem você estudar, sem você ver realmente, analisar qual é a sua necessidade. Por exemplo, vou dar um exemplo de uma camisa. Você tem uma filha na mesma idade que a minha, por exemplo, vamos colocar a Manu aí que tem 8 anos. Você tem uma filha de 8 anos. A minha filha veste uma camisa tamanho 12. A sua filha tem 8 anos, mas ela pode vestir uma camisa de tamanho 10, certo? Não adianta eu querer colocar a camiseta da minha filha na sua e nem você querer colocar a sua na minha. Então é um exemplo bem assim, tá, gente? Mas é só pra você tentar aí visualizar o que eu tô querendo falar. Porque muitas vezes eu escuto mães falar, mas eu tenho dificuldade de praticar essas coisas. Mas por quê? Porque de repente você ouve, você lê e você quer vestir de qualquer jeito, não é o tamanho certo, mas você quer fazer dar certo, entende? E não é assim. Quando você faz isso, você tá partindo pro lado do criar e não do educar. Porque você tem que ver qual é a sua necessidade. Você tem que ver
qual é a necessidade do seu filho, qual é a necessidade da sua família, porque é um conjunto, a família é formada pelos pais, né, pelo casal, marido, mulher e os filhos. Então, e cada um apresenta uma necessidade individual e nós temos que estar atentos a toda essa necessidade, né? Para que realmente aquela orientação que você está recebendo, como aqui agora, para que você realmente consiga praticá-la verdadeiramente na sua vida, certo? Nossas famílias são diferentes, né? A família, o seu pai e a sua mãe, né, a educação que você recebeu lá, a maneira como eles pensam, as necessidades são diferentes. Se nós dentro de casa, veja aqui em casa, nós somos em 4, eu, meu marido e as minhas 2 filhas. Meu marido tem uma necessidade, eu tenho outra, Manuela tem uma, a Laura tem outra, mas nós somos uma família, mas com necessidades diferentes. E nós temos realmente que estar atenta a essas necessidades, ok? Então, enfim, né, eu sei que assim, esse assunto ele é bem extenso, né, mas aqui a gente está falando em poucas palavras, a gente pode até continuar esse tema aí num segundo vídeo, enfim, porque realmente tem muita coisa para se falar e eu acredito também que tenham muitas dúvidas, né, mas eu gostaria de provocar você nesse sentido, tá, de você não simplesmente atender às necessidades externas, né? E aí, tipo, chegar a falar, missão cumprida. Não. A missão de uma mãe na vida do filho, ela nunca está cumprida. Vai ser até o fim. Mesmo quando eles se forem, ela só vai mudando de forma, vai mudando de fase. E é como eu falei, a gente muitas vezes tem que, a cada fase, recomeçar, né? Ela vai mudando, vai se adaptando à realidade, a essas mudanças, mas mãe é mãe até o fim, certo, gente? Então fica aí, pensa nessa questão, será que para pensar qual tem sido os seus ensinamentos, as suas atitudes para com seu filho? Você tem criado ou tem educado? E sabe que uma vez eu conversando com uma mãe, eu falo que esse assunto é extenso, gente. Conversando uma vez com uma mãe, eu falei, ela me perguntou, Cris, como é que você se sente com relação... A gente estava meio que, acho que era um curso, uma palestra, não sei, e aí me perguntaram, e aí, como é que você se sente aí de todas essas informações que você acabou de receber? Aí eu falei assim, olha, mamães, eu me sinto assim, tendo que me educar, tendo que me reeducar para poder educar. E essa é a minha sensação, sabe? Eu tô sempre tendo que me reeducar, porque muitas vezes para eu corrigir algo nas minhas filhas, eu preciso primeiro corrigir em mim. Já aconteceu com você de olhar pro teu filho fazer alguma coisa, mas que você se viu naquela atitude dele, ou naquela reação, ou às vezes até na forma dele responder? Eu acho muito difícil alguém que não tenha passado por isso, hein? Então, isso é algo muito comum. Então, analise, observe bastante, gente. Criar realmente filhos não exige muito de nós, mas educar realmente exige, tá? Exige muito de nós em todos os sentidos e principalmente tem muito a ver também com as nossas necessidades internas, as nossas. A minha como mãe, a sua como mãe. Tá? Tem muito a ver. Quando a gente não supre uma necessidade nossa como mãe, como mulher, como esposa, a gente tende a levar isso para a educação dos nossos filhos, tá? Então, mães, pay attention, fiquem atentas a esse tipo de coisa, esse tipo de comportamento, tá bom? Às vezes, para você suprir uma necessidade do seu filho, você vai ter que primeiramente suprir a sua necessidade, certo? E assim, tudo que eu tenho compartilhado aqui com vocês são experiências minhas e também experiência das mães com quem eu convivo, certo? Então assim, eu escuto muitas histórias, muitos casos, eu sou muito curiosa, eu gosto muito de conversar com as mães, de conhecer as suas dificuldades, de entender os seus dilemas, seus conflitos, e não só com os pais, né, mas com as mães. Mas eu também gosto muito de conversar com as crianças, de ouvir o lado delas, de conhecer suas dores,
Enfim, né? E isso é uma coisa que eu faço muito dentro de casa também. Eu ouço as minhas filhas, né? Eu escuto as minhas filhas, eu olho para elas, eu procuro, eu não sou perfeita, a gente não tá falando aqui de um modelo perfeito, tá? Nós somos falhos e nós nem temos que tentar passar para os nossos filhos uma postura sei lá, de que nós somos perfeitas, a gente não cair. Não, né? Até porque eles vão, quando eles são crianças, geralmente eles não identificam isso em nós, mas quando crescer vão ver, e aí de repente vão, né, vão ficar frustrados, decepcionados e ver que a gente não é perfeita como eles achavam, né? Esses dias minha filha falou pra mim, eu falei, filha, nossa, mamãe erra tanto. Mãe, não, mãe, você é perfeita. Falei, o quê? Falei, não, filha, mamãe não é perfeita, não. Mamãe erra muito. Ela, mãe, mas eu não vejo você errar, né? Então, olha só a cabecinha dela, né? Como ela me vê, né? Os bons olhos, a pureza de uma criança. A gente tem muito que aprender com eles, muito, muito, muito. Eu falo que eu ensino, eu educo elas, mas elas também me ensinam tanto, tanto. Eu aprendo tanto com elas. Eu aprendo a cada dia a ser assim, a ser uma pessoa melhor. Elas fazem de mim, porque também eu me permito esse aprendizado, né? É uma troca muito boa, muito edificante. Então permita-se, mãe, permita-se, porque você só vai ganhar com isso. E o seu filho aprende a te respeitar muito mais, não respeito que você conquista aí de uma maneira imposta, obrigatória, porque essa forma de você conquistar o respeito, quando seu filho crescer, você vai perder. Você vai perder. Agora aquele respeito que você constrói com amor, com carinho, sabe? Com essa troca de relações, essa você vai levar pro resto da sua vida, tá? Eu vejo isso, claro, minhas filhas ainda são crianças, mas eu tenho contato com outras famílias, então a gente vê a diferença daquelas famílias que tiveram esse respeito, que conquistaram esse respeito, porque conquistaram dessa forma, com amor e não com imposição, com exemplos, sabe? E também conheço famílias onde conquistaram ali aquele respeito na base da imposição, né? E aí é um respeito que ele é vazio, não tem um fundamento, não é sólido, não tem raiz. E porque não tem raiz, tem muitos problemas dentro dessa relação, tá bom? Bom, eu espero ter contribuído aí muito, né, com vocês e que Deus possa orientá-los nessa missão, nessa jornada e que vocês possam aí construir uma relação saudável com a sua família. E paz, não apenas com os seus filhos, mas também com os seus pais, certo? É claro que a partir do momento que você formou a sua família, que você tem o seu esposo, seus filhos, então eles passam a ser a sua família, né? E o seu lar, né? Mas os seus pais são os seus pais. E claro que você não deve misturar as coisas, né? Cada um tem que saber bem qual é o seu papel, os limites, para que não haja conflitos, né? Mas é possível ter uma relação saudável. A gente realmente só tem que saber bem qual é o nosso papel para que a gente possa desempenhá-lo com eficiência e com eficácia. Tá bem? Então que Deus os oriente nessa missão e se você quiser colocar aí o seu comentário, expor a sua dúvida, fique à vontade. Se você sabe aí que tem pessoas que a gente pode estar ajudando através aí deste vídeo de hoje, compartilhe, tá bom? Vamos promover o bem, né, a outras famílias, a outras mamães. Coloca aí, tá? Suas dúvidas, compartilhe e até o próximo vídeo.